Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não gravo, tô até estranhando, que eu não sei como agir, como fazer. Mas tudo bem, a gente vai reaprendendo. No vídeo de hoje eu trouxe uma coisa diferente aqui pra vocês, porque vocês estão acostumados a fazer uma resenha pra um livro, só que dessa vez eu decidi fazer uma resenha pra 2 livros. É um desafio? Mas os livros são curtinhos, não tem muito o que dizer sobre eles. As partes importantes eu irei destacar, não irei fazer um resumo da obra completa, até porque essas 2 histórias vale a pena você ler, pelo menos uma delas vale muito. E vale mais a pena você ler do que eu ficar contando a obra inteira, porque não tem cenas muito marcantes, tem um contexto que deve ser entendido. Então, as 2 obras são... Primeiro eu vou começar com Cidade de Acéias e Sá de Queiroz. E depois eu vou pra minha queridinha Vidas Secas, que eu amei esse livro. Eu amei. Mas vamos começar com esse. Bom, ele faz parte do realismo brasileiro, essa história do Sá de Queiroz. Eu particularmente não gostei muito, mas, né, tem gente que gosta. Por quê? Porque é uma história que não tem um clímax, na minha opinião. Não tem um clímax, não tem algo bombástico, não tem um babado muito louco, então fica na mesmice. Mas eu vou contar pra vocês direitinho. Bom, a gente tá bem ali nas consequências da Revolução Industrial, então você tem aquele clima de burguesia em ascensão, aquele clima de fábricas chegando e máquinas e ciência e coisas novas, mas a gente vai ter uns probleminhas durante essa história, assim, vamos dizer. A história é narrada em terceira pessoa, o narrador ele é presente, ou seja, quem narra é um amigo do protagonista. O nome do protagonista é Jacinto, acho o nome meio esquisito, nunca lembro desse nome. E o amigo dele é o José Fernandes. A história começa em Paris, na época do iluminismo, numa Paris muito bela. E o que vai acontecer? O Sá de Queiroz vai criticar a burguesia francesa. Porque vai mostrar a futilidade, mostrar sempre pelas aparências, e o Jacinto fazia tudo pelas aparências. Ele tinha que mostrar a virilidade dele, indo até uma prostituta, fazendo com que as pessoas soubessem disso. Tudo que ele fazia era baseado nas aparências. Então, chega um certo ponto que ele tá cansado. Ele cansa da cidade, ele fica entediado, ele entra numa depressão. E o que acontece? Ele é coagido a voltar para as raízes dele, porque ele nasceu nas serras, na mata, no campo, e ele é coagido a voltar para lá. É como se a salvação dele fosse voltar para lá e se recuperar e ganhar forças de novo. Então, o processo dele até ir até o campo e no campo é o que conta esse livro. Por isso que eu acho tão chatinho. Mas tudo bem. Bom, ele volta pro campo. Ele encontra a igreja toda destruída e ele resolve reconstruir essa igreja. Ele não gostou muito de ir pro campo, mas aos pouquinhos ele vai vendo que tá fazendo bem pra ele. E ele vai se reerguendo, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais vivo. E isso mostra bem o êxodo rural, o êxodo urbano. O pessoal saindo da cidade, que tava uma loucura, um caos, pra ir à paz no campo. E, né, é uma característica bem interessante, assim. Ele precisava voltar para as raízes dele, porque ele tem até a comparação dele com planta, porque ele era uma plantinha já, assim, então uma flor que estava fora do seu ambiente natural e por isso estava morrendo, fraca, frágil. E quando ela volta para o seu ambiente, ela fica forte e bela. E é basicamente isso. A crítica principal é a desigualdade social, né? O pessoal lá a burguesia francesa, uma crítica bem grande, assim, à futilidade. Mas é só isso que o Sá de Queiroz nos propõe, não tem nada muito grande. Esse livro aqui, gente, que livro mais lindo. Eu acho que todo brasileiro devia ler. Porque ele faz parte do modernismo brasileiro, aquela fase que queriam trazer o conceito do Brasil, trazer as coisas brasileiras, a nacionalidade estava em alta. Então a gente tem o Érico Veríssimo lá no sul, a gente tem o Jorge Amado na Bahia. Jorge Amado, um dia eu ainda faço uma análise dos livros dele que eu adoro. E a gente tem o Graciliano Ramos no sertão brasileiro, mostrando as dificuldades de quem mora lá. Bom,
A história, ela é um romance de 30, ou seja, a terceira fase do modernismo. Ela é uma história, ele conta concisamente, bem direto ao ponto, porque, assim, a história é sobre a seca, mas não é sobre a seca. Como assim, Júlia? Me explica. A história dele é focada no psicologismo dos personagens, porque não é a seca que os torna assim, eles são assim como um reflexo da seca. Por exemplo, é um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar cansado, é um lugar que está praticamente devastado, e os personagens mostram isso. É muito interessante. A história retrata a vida miserável dessas pessoas, desses retirantes, né, que tem que sempre se mudar do lugar pro outro porque a seca tá chegando. E é um romance cíclico, porque o final volta pro começo. Então, os únicos capítulos que você tem que ler na ordem são o primeiro e o último. Os do meio você pode inverter que tá tudo bem. São 13 capítulos contando a história dessa família, que é o Fabiano, que é o protagonista, na minha opinião. Sim, a Vitória, a mãe. Os dois garotos, que eles não têm nome. É o garoto mais velho e o garoto mais novo. E a cachorrinha, que é a baleia. Bom, eu não vou contar todos os capítulos, porque eu acho que não é necessário. É necessário entender o contexto e algumas partes importantes. Bom, as partes mais importantes são o começo, que é a chegada deles na fazenda, que eles estão cansados, quase morrendo de fome. A criança quase morre, eles já tiveram que matar o papagaio, porque eles tinham um papagaio para comer. Então mostra aquela vida de constante mudança. E eles não fazem nada para mudar isso, porque eles já aceitaram que eles são assim, que eles vão viver assim, que eles não podem fazer nada, porque eles são os oprimidos na história. Tem os opressores sempre e os oprimidos. E nesse caso, os retirantes são os oprimidos. Mostra que eles já aceitaram isso e que eles falaram por que não. Eles só estão esperando a morte. É basicamente isso. É muito, muito triste. Eu acho muito triste esse livro. E o último capítulo é muito importante também, que é eles fugindo da seca, porque a seca vai se aproximando, eles vão vendo os pássaros migrando, eles vão vendo os animais morrendo, e eles também têm que se mover, continuar lutando, porque senão eles vão morrer. Eles, apesar de saberem que é difícil, eles continuam lutando para sobreviver. Porque é a única coisa que eles têm, é a única coisa que eles podem fazer, continuar lutando, continuar tentando, por mais que eles tenham aceitado que esse é o destino deles. Uma cena importante de se ver é a cena da morte da cachorrinha, que é a cena mais bonita, né, que todo mundo já ouviu falar. E é muito triste porque a única gente ali, porque todos os demais personagens são animalizados, eles quase não falam, eles pensam, mas eles não falam, eles rosnam, eles fazem sons guturais, que são sons reprimidos, eles falam entre dentes, porque eles são bichos. Eles perguntam, às vezes, durante o livro se são homens, se são bichos, porque eles vivem em condições de bichos. E a morte da cachorrinha é a morte da única realmente personagem ali humana, que, né, é muito triste, porque os dois sofrem, tanto o Fabiano que a matou e tanto a cachorrinha. Basicamente, o mais importante, saber que é cíclico e saber que o Fabiano representa o sertão brasileiro. Então dá pra fazer uma ligaçãozinha, ó, foca comigo, com a Iracema, quem não viu, minha resenha vai estar aqui embaixo. E com o Cortiço também, quem não viu, clica aqui em cima e vai lá ver. Porque ele é um sertão brasileiro, da mesma forma que a Iracema é o Brasil que foi desmatado, desmembrado pelos portugueses. E a Rita Baiana é a sensualidade brasileira que estava à flor da pele naquela época. Então, cada um deles retrata um tempo, cada um deles retrata o Brasil de uma forma diferente. O que é legal fazer essa relação, né? Vai que na prova pede. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As duas histórias são bem concisas, não precisa entender a história por completo para poder entender o que o autor queria dizer. Eu aconselho muito, muito, muito a ler O Vidas Secas. É uma leitura fácil, tranquila e linda. Então, se eu já não muito lindo, todo brasileiro devia ler pelo menos uma vez na vida. E é isso, gente. Agora só faltam 3 livros pra gente terminar nossas análises sobre a FUVEST. Yay! Quero que termine logo. É muito livro, gente. São muitos livros. E eu quero terminar logo pra compartilhar aqui com vocês. E aí vocês ficarem preparados pro vestibular que está chegando. O segundo semestre tá aí. E, né, quem sabe a gente consegue atingir nossos objetivos. É isso. Se inscrevam aqui no canal pra ficar ligadinho das minhas resenhas. Curtam o vídeo se vocês querem mais vídeos como esse. É isso. Um beijo.